Que bom que na introdução desta reflexão da liturgia da palavra de hoje, nós cantamos isso. Porque para sermos enviados a levar este amor de Deus e para pregarmos a palavra de Deus, nós primeiro precisamos fazer a experiência com este Deus vivo e verdadeiro. Experiência esta que ao longo desta semana nós estamos percebendo na leitura do livro de Jó, onde Jó vai naquele conflito e naquela dificuldade de compreender aquilo que ele passa, Jó vai entendendo sobre Deus. Jó vai compreendendo a verdadeira imagem e o rosto de Deus. É o mesmo clamor que nós rezamos no Salmo de hoje: Senhor, é a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Porque se nós não encontrarmos a verdadeira face de Deus, meus irmãos, nós seremos anunciadores de um Deus desfigurado. E nós anunciaremos para os outros um Deus desfigurado. Esta experiência que Jó faz ao longo desta semana nos textos que meditamos. A visão que vai sendo purificada, a visão sobre Deus, que Jó vai permitindo que seja purificada. Porque vocês sabem bem que o contexto do livro de Jó está por detrás uma teologia chamada teologia da retribuição. Eu faço algo de bom para Deus e recebo as suas bênçãos. Se eu faço algo errado para Deus, eu recebo os castigos. Essa teologia perdurou durante muito tempo na mentalidade do povo de Israel, mas aos poucos ela foi sendo purificada. Aos poucos foi percebendo-se que nós valemos por aquilo que nós somos e não o que fazemos para Deus. É esta mentalidade que precisa ser purificada ainda hoje, porque ainda hoje, dentro dos nossos corações, às vezes permanece este jogo com Deus. Se eu estou no caminho certo, fazendo tudo certinho, Deus me abençoa. Se eu saio um pouquinho fora, eu mereço o castigo. Nós precisamos purificar esta imagem. A leitura do livro de Jó hoje está no capítulo 19, a partir do versículo 21. A leitura começa dizendo, Jó fazendo um clamor: piedade, piedade de mim, ao menos vós, meus amigos. Quem são esses amigos aqui de Jó que ele se refere na leitura de hoje? Pena que nós não passamos capítulo por capítulo do livro de Jó. Mas se vocês forem perceber lá no livro de Jó, esses três amigos, Elifaz, Baldade e Sofar, eles são aqueles que afrontam as atitudes de Jó e o que Jó está vivendo. Por exemplo, o primeiro deles, Elifaz, ele critica a impaciência de Jó. O segundo, Baldade, diz que os filhos de Jó foram culpados da sorte que ele estava vivendo. Os filhos de Jó haviam pecado, por isso Jó recebeu o castigo. E o terceiro deles, Sofar, diz que Jó tem crimes e por isso ele é castigado. Que amigos, né? Amigos da onça. Porque jogam na cara de Jó a sua infidelidade. São esses amigos que Jó está clamando piedade. Piedade também para Deus, porque ele ainda não entende o que está acontecendo com ele. O justo definha, não é? E o ímpio prospera. Como que pode um negócio desse? Para entender que esta temporalidade e as dificuldades e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Agora, Jó está sem família, sem bens, sem amigos, aparentemente sem a presença do próprio Deus, e está entregue nas mãos da misericórdia. No versículo 23 e no versículo 24, ele diz o seguinte: quem dera se escrevessem minhas palavras, quem dera fossem elas gravadas num livro, porque o testemunho que Jó quer deixar é um testemunho duradouro. O testemunho, que testemunho é esse? De compreender que mesmo nas adversidades, Deus está conosco. Mesmo nas provações, Deus está do nosso lado. E bonito perceber que, completando isso no Novo Testamento, nós temos lá no texto da carta de São Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 12, algo que ilustra bem esse testemunho de Jó. São Tiago diz: feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu
aos que o amam. Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Deus nos prova, meus irmãos. Deus tira das situações adversas da nossa vida um bem maior para nós. Acontece que nós temos aversão ao sofrimento. Já perceberam? A mentalidade de hoje e a sociedade de hoje detesta a cruz, o sofrimento, as provações. Mas é neste contexto de provação que Jó foi purificando a sua visão de Deus. E a partir dessa purificação da visão de Deus, ele foi purificando a visão de si mesmo e a visão dos outros que estavam à sua volta. Bonito, lá no versículo 25 da leitura de hoje, a esperança de Jó. 25 diz, eu sei bem que o meu Redentor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. E depois que tiverem arrancado esta minha pele, sem minha carne, verei a Deus. Este Redentor, na Sagrada Escritura, aqui no contexto de Jó, não está falando ainda de Jesus, tá? Esse Redentor do hebraico chamado Goel, nos remete lá ao livro do Levítico, onde naquela sociedade tribal, aquela pessoa que sofria pela pobreza, pela humilhação, ele esperava um Redentor que fizesse parte da família, alguém que fosse resgatar a sua dignidade. Era a figura desse Goel, desse Redentor. Ou seja, um parente próximo que faria o resgate da pobreza, que talvez vingaria a morte de alguém, ou que redimiria da escravidão. Era o papel desse personagem. E é este personagem que Jó espera. É este socorro que Jó está esperando. Ele tem no coração uma certeza. O meu Redentor virá. E bonito que todos os verbos, se vocês perceberam, estão no futuro. Ele se levantará para dizer da esperança, para dizer que nas adversidades do tempo presente, precisa existir nos nossos corações a certeza desta esperança. O Senhor, nosso Redentor, Ele se levantará. E Jó ainda diz, eu verei a Deus, eu contemplarei a sua face, eu verei a manifestação desta misericórdia de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, para nós, este Redentor é Cristo. Este Salvador que nos resgata da nossa pobreza humana, que nos resgata da escravidão do pecado, Ele se levantará em nossa vida. Tenha certeza disso. Não duvide no seu coração que o Redentor se levantará na sua vida. Mesmo as adversidades do tempo presente que você vive hoje, elas serão matéria-prima para que você seja resgatado. Não desperdice nada do que você vive hoje. Você está passando por alguma dificuldade? Por favor, levante a mão aqui no nosso meio. Quem tem dificuldade, por favor? Eu pensei que fosse só eu. Que bom. Você está passando por adversidades? Tenha esperança no seu coração, que esta palavra hoje seja gravada no seu coração com o fogo do Espírito Santo, na certeza de que Deus se levantará em nosso favor. Esse Redentor, que é Cristo em nossa vida, como nós cantamos no início da reflexão, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser manifestado para os povos, as pessoas precisam conhecer o verdadeiro rosto de Deus. Como eu falei, por aí se apresenta um Deus desfigurado, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que não tem misericórdia. E nós, quando experimentamos este Deus, precisamos ser esses anunciadores desta verdadeira face de Deus, da verdadeira face de Cristo.